Boa noite a todos. Eu peço, por favor, que coloquem os celulares no silencioso ou desliguem para não atrapalhar a reunião. Nós vamos iniciar com a leitura da página do livro Fonte Viva, lição 160, na luta vulgar. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Paulo, capítulo 6, versículo 7. Não é preciso morrer na carne para conhecer as leis das compensações. Reparemos a luta vulgar. O homem que vive na indiferença pelas dores do próximo, recebe dos semelhantes a indiferença pelas dores que lhe são próprias. Afastemo-nos do convívio social e a solidão deprimente será para nós a resposta do mundo. Se usamos severidade para com os outros, seremos julgados pelos outros com rigor e aspereza. Se praticamos em sociedade ou em família a hostilidade e a aversão entre parentes e vizinhos, encontraremos a antipatia e a desconfiança. Se insultamos nossa tarefa com a preguiça, nossa tarefa relegar-se-á à inaptidão. Um gesto de carinho para o desconhecido na via pública, granjear-nos o concurso fraterno nos grupos anônimos que nos cercam. Pequeninas sementeiras de bondade geram abençoadas fontes de alegria. O trabalho bem vivido produz tesouro da competência. Atitudes de compreensão e gentileza estabelecem solidariedade e respeito junto de nós. Otimismo, esperança, nobreza de caráter e puras intenções atraem preciosas oportunidades de serviço em nosso favor. Todo dia é tempo de semear, todo dia é tempo de colher. Não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça, face a face. Os princípios de causa e efeito, achamo-nos incessantemente sob a orientação dela, em todos os instantes de nossa vida. Graças a Deus. Jesus, nosso amado Mestre, agradecemos por estarmos reunidos mais uma vez aqui na Casa do Caminho. Pedimos as tuas bênçãos sobre todos os presentes. Abençoe também o Leonardo, que ele possa ser inspirado pelos bons espíritos para nos trazer os ensinamentos de Jesus. Que essa noite seja de harmonia e de luz para todos nós. Que assim possa ser, graças a Deus. Você lê as perguntas? Não? Ah, já começa? Ah, tá bom. Pode encaixar aqui? Que a doce e serena paz do Senhor Jesus esteja conosco nessa noite de estudo. Hoje, o nosso tema vem falar sobre penas e gozos futuros. É a segunda parte, aonde Kardec faz um questionamento aos espíritos sobre as penas eternas e a felicidade dos espíritos. Nosso querido professor Rivail, às vezes, em alguns momentos, tem alguns questionamentos que faz a gente refletir e pensar o porquê de tanta pergunta, né? Mas a nossa doutrina, ela é uma doutrina de questionamentos. A doutrina espírita, ela é baseada em perguntas e respostas. Perguntas essas que o nosso querido professor Allan Kardec proferiu para os espíritos que estavam desenvolvendo a doutrina espírita. Aí a gente questiona assim, que espíritos serão esses? Quais eram os espíritos? Como que a nossa doutrina foi desenvolvida através das perguntas e respostas? Espíritos esses eram espíritos de escola, São Luís,
o Cristo e vários outros espíritos que, se a gente for analisar, tinha espírito católico, tinha espírito que não era católico, tinha espírito que era cientista, tinha espírito que era pesquisador, tinha participação de espíritos políticos, tinha participação do espírito da verdade, que é o Cristo. Em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, num capítulo que se chama Bezerra de Menezes, fala para a gente, neste capítulo, a reunião de espíritos que existiu naquela época na França para a formação do espiritismo. E dentre desses espíritos estava Napoleão Bonaparte, encarnado. Em momento de sono, se encontrava nessa reunião e não conseguiu completar a sua missão. Sua missão não era de conquista, mas sim de desbravar aquela época para a abertura da doutrina espírita. Jesus nos fala em 3 revelações na sua passagem na terra. A primeira, Moisés, que veio trazer a lei. Antes de Moisés, se fazia qualquer coisa. O que dava na cabeça do cidadão, ele ia lá, matou? Eu vou matar a tua família inteira. Roubou? Eu vou roubar tudo que você tem. E Moisés trouxe a lei. Moisés trouxe a unicidade de Deus, porque antes era o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus da guerra, o Deus da colheita. Cada local que o ser humano exigia de algo, ele colocava um Deus como responsável. E o que Moisés trouxe para a gente? Um Deus único, um Deus Pai, um Deus onipotente, um Deus que é misericordioso, um Deus que até na trajetória da humanidade ele foi desvirtuado. Porque como que as pessoas, como que os seres humanos da época queriam Deus? Aquele velhinho barbudo, sentado num trono, e que ele era cruel. Por que ele era cruel? Porque eu precisava barganhar com Deus, eu precisava fazer trocas com Deus, eu precisava negociar com Deus. Moisés subiu ao monte para os 10 mandamentos, demorou um pouco, o povo hebreu já criou um bezerrinho de ouro lá para negociar com Deus. Por que isso? Porque a humanidade sempre teve uma ideia imatura, infantil, infantilizada. E aí veio a segunda revelação. Qual foi a segunda revelação? Jesus. Jesus, quando veio à Terra, ele foi anunciado pelos profetas que nada mais eram do que médiuns, só que naquela época a palavra médium nem existia, porque a palavra médium é uma palavra que Kardec desenvolveu, o intermediário entre os planos. Era pitsonidas, era pitonisas, era os oráculos, eram os profetas, eram aqueles que conversavam com as vozes, nada mais eram do que médiuns, Então Jesus, quando veio à Terra, ele veio trazer o amor. Mas é interessante esse amor que Jesus veio trazer para a gente, porque não é um amor cego, não é a fé cega, não é um amor incondicional, não, é aquele amor com a consciência do porquê que eu tenho que amar. A linguagem da época do Cristo era uma linguagem muito pobre, e quando a gente pega algumas traduções, a palavra que se determina
era ágape, né? Paulo fala muito sobre o amor, sobre a vida que o transformou, sobre a sua transformação na estrada de Damasco, né? E que amor era esse que o Jesus veio trazer para nós? Era o amor sem o interesse. Eu fazer ao meu próximo sem esperar nada em troca. Esse foi o amor que Jesus veio trazer para a gente. Aí a gente para pensar um pouquinho, o que é eu fazer algo para o meu semelhante sem esperar nada em troca? O que é isso? Esse foi o mandamento de Jesus. Amar ao próximo sobre ti mesmo, meu Pai, Deus, como todas as coisas, parará. Aquilo que a gente já tem uma noção, né? E Jesus tem algumas passagens que ele vem trazer para a gente, que faz a gente nos refletir muito sobre a nossa vida. Por quê? Porque eu preciso me questionar todos os dias, porque eu tenho que entender o que eu sou. Se eu não souber o que eu sou, o que eu quero e para onde eu vou, para qualquer lugar tá bom. Tanto faz eu ir para A, B, C ou D. E isso tem a ver com a nossa lição, porque vai começar a explicar o porquê Kardec fala na pena futuras. Porque se eu não entender o que eu sou, como eu vou saber o que eu quero e para onde eu vou? Será que eu vou queimar no mármore do inferno? Será que eu vou queimar no fogo eterno? Né? E é a ideia da humanidade. A ideia da humanidade. Será que Jesus veio à Terra para pagar os meus pecados? Será? Nem minha mãe pagava meu cartão de crédito, Jesus vai ter que pagar a minha dívida. Olha como é que nós somos infantis e imaturos. A humanidade é infantil e imatura, porque ela não sabe o que ela quer, ela não sabe o que ela é, ela não sabe onde ela está e ela não sabe para onde ela quer chegar. O que eu sou? Eu não sou um corpo que tem um espírito, eu sou um espírito que eu tenho um corpo. Ah, Leonardo, é a mesma coisa? Claro que não. O meu corpo é perecível, meu corpo tem data de validade, 50, 60, 70, 80 anos. Acabou a validade, amigo? Não tem jeito, vai todo mundo para debaixo da terra. Agora, e o meu espírito? Ele vai para debaixo da terra? Não. Porque o meu espírito é imortal. Opa, então eu sou um espírito que eu tenho um corpo. Mas eu tenho mais alguma coisa aí. Eu tenho o perispírito, que é um corpo fluídico, semimaterial, que eu preciso para habitar o planeta Terra. O meu perispírito é de acordo com o planeta onde eu vivo. Ah, Leonardo, então eu sou um espírito imortal, que eu fui criado, eu tive uma data de criação do meu espírito, mas eu não tenho fim. Eu tenho um corpo físico que é perecível e eu tenho um perispírito porque eu preciso reencarnar na Terra. Esse perispírito é o meu corpo fluídico. É matéria? É matéria. Porque, segundo nossos queridos amigos espirituais, no sistema todo da existência do homem, só existem três elementos: Deus, Espírito e matéria. Se não é Deus, ou é Espírito, é matéria. Se não é Deus e Espírito, é matéria. Então é matéria. É uma matéria diferente da nossa matéria física. Ah, Leonardo, mas eu não vejo. Você não vê o oxigênio, você não vê as moléculas, você não vê os átomos, você não vê várias coisas.
nós não vemos. A nossa limitação física não permite, mas o meu perispírito permite. Quando um companheiro nosso tem a mediunidade da vidência, ele não vê o espírito, ele vê o perispírito daquele companheiro que está desencarnado. A doutrina espírita, ela vem esclarecer todos os pontos que nós temos para exatamente tirar a ideia infantil, imatura que nós temos. Eu tenho um amigo que a família dele é muito rica, e o pai morreu. E assim, quer ver quem é bom, quem não é, dá o poder ou o dinheiro, né? E um filho ficou como responsável do pai, porque ele estava mais perto do pai, ele tinha as procurações, ele tinha aquela coisa toda. Resumo da ópera: os 3 irmãos, são 3 irmãos, brigaram por causa de dinheiro. Aí a gente fica imaginando, cara, você não fala com teu irmão? Ah, não falo porque ele fez isso. Aí começa a enumerar. Aí eu sou amigo dos 3. Aí conversa com um começa a enumerar, um começa a ver. Aí a gente fica vendo, pela visão da doutrina espírita, que isso tudo é perecível. Aí eu fico imaginando como que os amigos espirituais desses companheiros, o anjo da guarda mesmo, fica vendo aquela situação de 3 irmãos que se gostam, que eram amigos, que têm carinho um pelo outro, brigando por causa, não é de dinheiro não, é brigando por causa de um número que aparece ou no celular ou no computador, porque nem o dinheiro eles veem. É tanto dinheiro que só fica aparecendo 0. Um deles falava para mim, ele falava assim: amigo, eu só vou ter feliz quando eu ter 10 dígitos na minha conta. Aí eu falei: caramba, tu tá botando a felicidade em 10 dígitos? Falei: Jesus. Aí eu fico imaginando, se fosse assim um espírito evoluído, olhando para 3 irmãos que se amam, se gostam, têm carinho um pelo outro, brigando por 0 no computador. Vocês já repararam o que parece isso? Parece aquela criança do CA, agora não é mais CA, agora é 1º ano. Eu sou da época do curso de alfabetização, então na minha época era curso de alfabetização. Eu fico imaginando os espíritos evoluídos olhando para a gente, por uma briga infantil e imatura dessa, que estraga a reencarnação desses 3, porque eles não se falam. Agora, período de Páscoa, período de família, período daquelas coisas, fica um perguntando para mim: tu tem notícia do fulano? Tu tem notícia do outro? Eles não se falam e ficam querendo saber como o outro está. Ah, mas ele está tratando, ele está fazendo o problema disso, a diabetes dele está controlada. Aí a gente vê que eles se gostam. E estão brigando por causa dos 0 lá no número do computador. Os espíritos olham para a gente e ficam imaginando a criança do curso de alfabetização do 1º ano brigando pelo giz de cera, que o coleguinha pegou o giz de cera dele, e se perde uma reencarnação por causa de um giz de cera. O que isso traz para a gente, para reflexão? Porque nós temos que entender o que eu sou, o que eu quero e para onde eu vou. Eu não consigo modificar ela. Ela consegue me modificar? Não. Mas eu consigo me modificar. Por isso Kardec vem questionar, fazer algumas perguntas, que às vezes a gente fica vendo assim: caramba, os espíritos já responderam isso, e Kardec vai falando, e vai falando, e vai questionando, e vai falando de felicidade, e vai falando de vida, e vai falando de amor ao próximo. Eu não preciso fazer terapia de vidas passadas para saber que eu não fui boa bisca. Eu não preciso. Hoje a gente carrega o Evangelho, a gente carrega o Livro dos Espíritos, a gente não mata mais ninguém, a gente não esfola mais ninguém, a gente não trucida mais ninguém, a gente não corta um bracinho para ver o que vai acontecer, a gente não joga no óleo para saber se ele é culpado ou não. Vocês sabiam que faziam isso antigamente?
enchia um tonel de óleo e falava assim, vamos entregar na mão de Deus, se morrer é culpado. Aí jogava o camarada lá dentro do tonel de óleo, e morreu, é culpado. Está na mão de Deus. A gente fazia isso. Só que hoje nós não conseguimos fazer. Mas eu tenho certeza que eu não fui boa pessoa. Eu tenho uma filha, que o apelido dela é Marrentinha. Meus amigos acham que ela é uma adolescente, mas ela tem 28 anos. Já é uma mulher. E ela é aquela que fala as coisas assim, direto na ferida, né? Para o pai, né? Filha única. Ela fala na veia. Ela outro dia chegou para mim e falou assim, pai, você é cruel. Aí eu, opa, pô, Alice. O nome dela é Alice. Eu falei, agora pegou pesado, hein? Cruel? Caramba, essa palavra. E eu fiquei pensando naquilo. Eu não dei mole não, nem perguntei o porquê. A gente estava tomando café de manhã cedo, 5h30 a gente acorda para tomar café. Ela sai 5:50, eu saio 6h30 para trabalhar. E aí ela falou essa história de que eu era cruel. No dia seguinte, eu fiquei o dia inteiro pensando naquilo. Eu falei, caraca, cruel? Pô, eu não sou o cara que eu não gosto de violência, não gosto de briga, não gosto de luta, não gosto de arma. Muita crueldade. Café da manhã no dia seguinte, acordei mais cedo, comecei a preparar o café. Já deixei o café pronto para exatamente conversar com ela, né? Aí eu falei, caramba, Alice, tu pegou pesado comigo, por que eu sou cruel? Aí ela virou e falou assim, você já viu que você não gosta de mosquito? Eu falei, caramba, Alice, realmente mosquito. Para mim, o camarada que teve a melhor invenção é aquela jaquetezinha elétrica, né? Porque aquilo é uma maravilha. Aquilo é uma maravilha, cara. Aquilo é melhor do que split, bomba, aquele que a gente acendia, o que bota na tomada. Raquete elétrica, para mim, foi uma das maiores invenções do século. Aí ela falou assim, você não mata só o mosquito, não. Você faz crueldade com eles. Eu falei, como assim, Alice? Você aperta a raquete até sair a fumacinha do mosquito. Aí eu falei, eu não faço isso nada. Na noite, aquele mosquitinho. Peguei a raquete, instintivamente fiz até sair fumaça e o corpo do mosquito chegava a desintegrar. Se eu faço hoje com o mosquito, o que será que eu fazia na época de Moisés, que não tinha lei e a gente podia fazer qualquer coisa? Eu era boa bisca? Eu não era boa bisca. Eu não era. Porque eu comecei a perceber que eu não consigo soltar o dedo da raquete de mosquito logo quando eu encosto nele. E o bicho já está morto. Porque ele recebe uma carga elétrica, sei lá, 10 vezes, 20 vezes do tamanho dele. A gente não precisa ficar com aquele... E a Marrentinha que me falou isso. Aí eu falei, danada, né? Aí a gente começa a compreender o que nós somos. Eu não preciso saber vidas anteriores. O esquecimento é uma bênção que Deus nos dá. Porque imagina se eu lembro de todas as atrocidades que eu fiz na minha vida. Imagina se eu lembro que ela, que é o serzinho que eu mais amo, se eu a matei ou se ela me matou. Ou se a gente tinha um envolvimento e alguma coisa ruim aconteceu. E isso não é difícil de acontecer. Eu tenho um amigo que ele tem 4 meninas, 4 mulheres. Ele fala assim, Léo, eu tento não ter a minha filha preferida. Eu não falo isso para ninguém, mas eu não consigo. A danada da pequenininha, que é a mais nova, é o meu xodó. Eu tenho uma ligação com ela, assim, que eu fico... É um amor que é incondicional. É lógico. O que é isso? Afinidade, vidas passadas, reencarnação. Não é brincadeira, gente. Reencarnação não é Harry Potter, não é varinha mágica que vai fazer, eu vou sentar lá na sala do Dr. Erma para tomar passe, vai ter a varinha mágica do Dr. Erma, vai me curar. Não existe isso. Jesus não curou a todos. Jesus não curou a todos.
Se Jesus não curou a todos, quem sou eu? Quem é o Dr. Herman? Quem é os médicos que estão ali? O que cura somos nós que curamos. Tiago continuou deficiente. Jesus não curou. E conversava com Tiago. Tiago, eu acredito em você. Eu acredito que você vai vencer. Você pode até se curar, mas não é o teu momento. E outros, Jesus passava a mão ou a mulher encostava no seu manto e ficava curado. Por que isso? Se a gente não souber que a gente é, o que eu sou, aonde eu estou e para onde eu quero ir, de nada adianta o Livro dos Espíritos, decorar ele todo, decorar o Evangelho, saber que eu tenho de tudo. O Leonardo é cria do Leon Denis, é filho da Lúcia Moreira, vai ter carteirada lá em cima. Vai nada, não existe isso não. Vai ter a cobrança maior. Olha só, você veio numa família que é a terceira geração de espíritas, não tem como falar que não sabia. Não tem como falar que não. Eu falo isso com meus primos. Tu pode até não querer, é livre-arbítrio, mas chegar lá em cima não existe carteirada. Lá é mérito. Ou você é, ou você não é. E isso é o que tem a ver com as penas e os gozos futuros. Não existe pena eterna. Não existe a história de eu vou ficar queimando no fogo do inferno a minha vida inteira. Porque a humanidade, nós somos infantis, queria colocar o medo nas pessoas, o temor para ver respeito, para fazer as coisas. Então a gente, quando começa a entender um pouco mais sobre a verdade, porque o Livro dos Espíritos é a verdade, ele vem tirar aquele manto que fica na nossa cabeça e falar assim: Jesus não veio pagar os meus pecados, Jesus veio me ensinar como eu devo agir, o exemplo de homem de bem aqui na terra. Esse foi a missão do Cristo junto de cada um de nós. Ele precisava encarnar? Jesus precisava encarnar na terra? Não. A gente tem notícia que o Cristo participou da formação do planeta Terra. 10 bilhões de anos. 10 bilhões. 10 mil, milhão, mil, 3 zerinhos, milhão mais 6 zerinhos, bilhão, 9 zeros. É muito zero de anos que tem o planeta Terra. Jesus já era um espírito de escola, já era um espírito crístico. Ele participou da formação do nosso planeta. E nós, Leonardo? O Homo sapiens, o ser humano, 200 mil? Tem gente que fala em 300 mil, tem outros que falam em 400 mil anos. Se a nossa primeira encarnação foi na Terra, eu tenho 400 mil anos. 400 mil, 4, 1, 2, 400, 3 zerinho. Ih, caramba, tem mais 6 zeros aí para trás. Eu, ser humano, e o Cristo. E tem gente que ainda questiona, ainda duvida, ainda fala das suas palavras, que está ultrapassado, que não serve, que não seguiu. Há mais de 15, mais de 20 mil anos, os profetas já anunciavam a vinda do Messias. Uns achavam que ele vinha numa família rica, num berço de ouro, numa família de gentes importantes, e nasceu numa manjedoura, numa estrebaria, junto com os animais, filho de um escravo e uma adolescente. Maria tinha 17 anos quando deu a luz a Jesus. 17 anos. José era um escravo. E veio o Cristo para mostrar para a gente que aqueles zerinhos dos meus amigos lá do computador, que eles olham, estão brigando um entre outros, que eles não vão usar aquilo tudo, não tem como usar, porque é muito dinheiro, estão brigando pelo giz de cera.
Quantas vezes na nossa vida nós damos valor para o giz de cera e esquecemos dos verdadeiros valores da vida? Quantas vezes a gente está na nossa existência aqui na Terra e a gente esquece do que eu sou e do que eu quero fazer da minha vida e para onde eu quero ir? Porque esse é o questionamento. Não adianta falar, eu decorei o evangelho todo. E aí? Fez alguma coisa? Não fez? De nada adianta. Decorei o livro dos Espíritos, nasci berço espírita, vou em evangelização desde 6 meses de idade. Modificou? Não adianta nada. Se a gente não vencer o homem velho que existe dentro de cada um de nós, não adianta nada. Não adianta. Porque eu vou continuar a mesma coisa. Qual é a nossa finalidade aqui na Terra? Não é progredir, não é evoluir, não era eu ser melhor hoje do que eu fui ontem. Ontem eu torturava, hoje eu só mato mosquito. Já deu uma evolução. Mas antes eu torturava, cortava, degolava, esfolava, jogava no azeite. Então, o questionamento que a doutrina espírita vem trazer para cada um de nós é: o que nós queremos da nossa vida? O que eu quero da minha vida? Qual é o meu propósito? Se a gente não tiver um propósito, se a gente não tiver um objetivo, qualquer propósito e qualquer objetivo serve, porque eu não tenho o meu propósito vai ser o do outro, vai ser da minha filha, vai ser da minha mulher, vai ser do meu companheiro, da minha companheira, da minha esposa, do meu trabalho. Meu pai ficou a vida inteira pensando numa prestação que ele tinha da casa junto da Caixa Econômica. Financiava em 20 vezes, ele ficava contando quantas vezes tinha que pagar. Paguei uma, está faltando 998. Paguei duas, está faltando 978. Entendeu? Deixa eu ver que loucura. E aí, morreu, a casa ficou lá, ninguém quis a casa, viveu na casa. Será que vale a pena isso? Por dinheiro? Por ganância? Por zerinho no computador? Não vale. Eu sempre fui muito questionador com as questões da vida, né? E aquelas passagens do Cristo que ele chega para Pedro e fala junto dos apóstolos de que nós temos que amar os nossos inimigos. Aí eu falei, não, aí é demais. Aí não, amar o inimigo, aí comigo mesmo. Aí eu falava assim, aí é demagogia. Como eu vou amar aquele que me quer mal? Como eu vou amar aquele que quer mal o que eu acredito, a minha crença? Como eu vou amar aquele que quer mal a quem eu amo? E Pedro fez esse questionamento a Jesus, falando exatamente isso: Senhor, como eu vou amar aquele que quer mal a ti, aquele que quer mal a minha mulher, ao meu irmão, aos meus companheiros, aos nossos amigos, apóstolos? Como eu vou amar? E Jesus fala para ele, Pedro, é amar mesmo. Se não consegue amar ainda, aprendes a suportá-los, que é a fase que nós estamos. A gente não consegue ainda amar um inimigo. A gente fala assim, mas eu não tenho inimigo. Pô, tudo bem, beleza, você pode não ter um inimigo. A gente não consegue amar aquele que tem um pensamento diferente da gente. Um irmão que tem uma filosofia diferente da gente. Um irmão que tem uma ideologia diferente da gente, a gente não consegue amar. E aí a gente vai ficando velho, vai começando a estudar as coisas, né? E exatamente a palavra amar é essa palavra agape, que Paulo fala muito nas suas cartas.
As cartas de Paulo, eu acho que são uma das coisas mais lindas que a humanidade tem, porque não tem quem não estude ela e não reflita e não se emocione. Há de ver Paulo e Estevão, né? O livro que é sensacional da vida de Paulo, o apóstolo, o transformador, né? O que caçava os cristãos para aquele que virou o defensor do cristianismo e morreu enforcado em Roma, né? Porque ele não podia ser crucificado, porque romano não era crucificado naquela época, em Roma, né? E Paulo fala muito essa palavra agape, e a tradução vem assim: é você fazer algo em troca para o seu semelhante, sem esperar nada em troca, de volta, vamos dizer assim. O que é isso? Isso é o amor que a gente conhece? Não. Fazer algo ao meu semelhante sem esperar nada em troca, eu conheço essa definição. Sabe o que é isso? É caridade. Jesus quis falar não o amor que a gente conhece, mas caridade. Faça a caridade com o seu inimigo. Opa, aí eu já consigo. Faça a caridade àquele que lhe quer mal. Opa, aí eu já consigo. Faça a caridade àquele a quem lhe quer mal, ao seu semelhante. Aí eu consigo. As palavras na época eram muito pobres. E o sentido dessa palavra pode ser traduzida como amor? Pode. Mas a tradução que a gente precisa entender nos dias atuais é caridade. E Kardec vem trazer para a gente, parafraseando a Igreja Católica, fora da caridade não há salvação. Por que Kardec fala isso? Porque é uma realidade. Aí a gente começa a ter aqueles questionamentos que a gente vai estudando. E um dia eu conversando com o Dr. Erma, lá no Leon Denis, e eu perguntei assim: Dr. Erma, eu sou um espírito muito ruim, Dr. Erma, porque eu ainda tenho pensamento ruim, ainda tenho atitudes que são ruins, eu faço ainda o mal, eu mentalizo o mal, às vezes eu desejo o mal, eu não consigo botar água na minha boca, eu tenho vício, eu faço isso. O Dr. Erma ficou ouvindo com aquela paciência dele e falou assim: meu filho, a gente não consegue vencer um vício que nós temos como espírito imortal de 5.000 anos. Numa reencarnação, doutrina espírita não tem 200 anos. Como que eu vou vencer um vício meu que tem 5.000 anos? De uma hora para outra, varinha de Harry Potter só existe lá no filme. Não existe isso. E eu falava assim: mas doutor Hermes, o que eu faço? Você vai aprender uma coisa: é muito difícil a gente vencer um vício que está arraigado dentro do nosso perispírito por anos, por décadas, por séculos, por milênios. A gente não consegue, mas eu consigo colocar novas virtudes. Aí eu falei: como assim? Cria novas virtudes em sua vida. Você criando novas virtudes, você vai entender que esse vício ele vai morrer de inanição, ele vai se extinguir sem você perceber. E eu comecei a fazer isso através da orientação dele. E eu comecei a perceber que eu estava me modificando através das minhas ações, que às vezes eram obrigatórias. Eu vou dar um exemplo. Eu coordenava no Leon Denis o grupo de visita fraterna. Era um grupo de visita que a gente vai aos lares das pessoas doentes
e você vai visitar aqueles companheiros que não podem vir à casa ou estão impossibilitados de frequentar uma casa espírita, né? Domingo de manhã, 7 horas da manhã. Aí eu, tá chovendo. Tá chovendo, eu vou. Tá sol. Vou para a praia dar uma corridinha na praia, vou dar uma caminhada. Aí eu falei, não posso, é dia de visita. Eu ia obrigado. Eu juro por Deus, eu ia obrigado. Às vezes o pessoal ligava para mim, falava assim, Léo, tá faltando médium aqui, você vem? A gente só tem 2, tem que sair em dupla. Eu falei, não, eu vou. E fui durante muitos anos obrigado. Muitos anos. Até um dia que eu comecei a perceber que eu já não ia mais obrigado. Eu já ia por prazer, por ver o meu semelhante sendo ajudado, por ver de repente um garoto de 16 anos que pegou o carro do pai escondido e se arrebentou numa árvore na lagoa e ficou tetraplégico. E ele chega para mim e fala assim, eu quero me matar, você me ajuda? Aí eu falei, meu Deus do céu. E hoje ele está com 40 anos, fez o Instituto Novo Ser e faz o Praia para Todos, para todas as pessoas que são deficientes, e começou com aquela sementinha da visita fraterna, trazendo a esperança, a vida após a morte, a certeza da imortalidade da alma, porque para ele não tinha mais, ele não mexe nada, ele estava mexendo um braço, começou a fazer um trabalho no Sara, começou a desenvolver software, fez uma faculdade de informática, desenvolveu software para as pessoas, necessidades especiais, modificou a vida de tanta gente. E aí quando eu ia visitá-lo, eu falava assim, amigo, que prazer ver você assim. Você lembra daquele dia, da primeira visita? Aí ele fala, eu lembro. Eu tenho vergonha. Nem a minha mãe sabe o que eu falava para você, Léo. E eu falei, nem vai saber. Não precisa, não importa o que eu fiz no meu passado, porque eu não consigo modificar. O que importa é o que eu sou hoje para modificar o meu futuro. Não é isso que a doutrina espírita explica para a gente? Então, erros, todos nós tivemos. Acertos, todos nós tivemos. Agora, eu não consigo ser feliz gerando a infelicidade do meu semelhante. Não consigo. Nem tudo me é permissível e permitido, gerando a dor e o sofrimento. Eu só consigo me realizar como ser humano se eu tiver a integralidade e ter a certeza que eu estou caminhando para ser um homem de bem. É a história do dever cumprido, do descanso dos justos, que fala no Livro dos Espíritos, da felicidade, que os espíritos superiores colocam para a gente, que a felicidade é possível, mas não da maneira que nós imaginamos, não da ideia como nós temos em nossa vida. Por isso eu preciso saber o que eu sou e dar um significado para a minha vida. O que eu quero, não é o que minha mãe queria, não é o que a minha esposa quer, não é o que a minha filha quer. O que eu quero para a minha vida, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Se eu não tiver esse planinho, essa ideia, qualquer lugar que eu chegar para mim vai estar bom, porque eu não sei onde eu quero ir, eu não sei aonde eu quero chegar. Não importa, a doutrina espírita veio trazer a morte da morte, porque a morte não existe. A morte é um fenômeno natural que nós vamos perder esse corpo perecível e viver na erraticidade. E daqui a pouco ganhar um outro corpo para a gente reencarnar, para a gente aprender, para a gente desenvolver, para a gente se questionar o que realmente eu estou fazendo da minha vida. Então, o fogo eterno é ilusão.
é Dante Alighieri lá, é aquilo que é teatro, que é loucura, porque não existe. Mas aí se desenvolveu essa ideia para criar o medo das pessoas. Por que foram criados o medo para a humanidade? Porque a humanidade é infantil, porque a humanidade é imatura, porque nós brigamos pelo giz de cera. Nós deixamos de falar com irmãos que amamos por causa de zerinho no computador, que não modifica a vida nada do cara. E esse somos nós. Se a gente for parar para refletir, quantos erros a gente tem? Mas eu vou conseguir consertar todos os erros numa reencarnação? Não. O que eu vou fazendo? Eu vou criando novos hábitos na minha vida. É igual quando a gente quer começar a correr. Vou fazer atividade física. Segunda-feira, nunca começa, né? Mas aí quando a gente fala assim, olha só, Leonardo, tu vai precisar fazer atividade física, porque para você não vai ser estética não. Vai ser igual tomar um remédio. Ou você faz, ou tu não vai ver seus netos, tu não vai ver tua filha casar. E eu falei, opa, peraí, agora eu tenho que fazer. Aí como é que a gente faz? A gente começa andando. Vou dar dentro do meu condomínio, vou dar a volta lá dentro, vou fazendo. Aí o acompanhamento médico. Aí o médico fala assim, e aí, como é que está andando? Estou andando 40 minutos, não saio do lugar, fico dando volta. Mas estou andando. E é bom que a minha cabeça está melhorando a ansiedade, melhorando as coisas. Eu achava legal. Aí ele falou, começa a botar um fone de ouvido, começa a ouvir o que você gosta. E aí então foi a melhor coisa do mundo. Depois que existiu o audiobook e os podcasts, a gente escolhe o que a gente quer ouvir, né? Eu sou da época que segunda-feira era Hebe, terça-feira ela Vale a Pena Ver de Novo, quarta-feira era Jogo, quinta-feira era Jô Soares. A nossa geração tinha as datas certas, né? O jovem hoje não, eles querem os streams, ele quer assistir o que ele quer, na hora que ele quiser, no momento que ele quiser. Eu falei, caramba, eu estou ficando jovem, agora eu quero ouvir palestra espírita, eu boto lá e escuto a hora que quiser. É a minha escolha, né? E aí a gente começa devagarzinho. Daqui a pouco você começa a dar uma corridinha de 10 minutos, daqui a pouco você começa a corridinha de 20, daqui a pouco você vai ver que você está correndo 30 minutos. Aí eu falei, caramba, cheio de dor ainda, né? Dói tudo, dói o tornozelo, dói o joelho, dói a batata da perna, dói as coisas todas. E aí o dia que está chovendo, que você não corre, você fala assim, puxa vida, pô, tá chovendo, que droga. Aí eu vou para a academia, aí eu me inscrevi na academia, agora eu corro na academia. Porque eu sinto falta. E assim é o bem, assim é o agape, assim é a caridade. Se a gente não começar, não adianta. Uma das frases que eu mais lembro do nosso querido Dr. Herma era o seguinte: caiu, levanta e volta para o trabalho. Errou, levanta e volta para o trabalho. Pecou, levanta e volta para o trabalho. Era o sentido que o Dr. Herma mais falava para a gente. Não importa, venha para o trabalho. Uma vez lá no Leon Denis, a gente trabalhava na sala do segundo andar e ficava, aí teve uma divisão de sala de gestante com sala de cura normal, né? Ainda chamava-se passe de cura, hoje é tratamento, não sei o que, tem um nome diferente aí que eles deram. E na sala de cura ficavam os médicos, a maioria eram médicos, e eu não sabia o que eu estava fazendo lá, né? Mas tudo bem. E eu lá dentro, junto com o Dr. Herma. E de repente está aquele burburinho no corredor do CELD, porque eram várias salas com divisórias assim, e um burburinho muito forte, aquela coisa de barulho muito forte. Era um companheiro médium, trabalhador da casa, que chegou alcoolizado para o trabalho. Aquele pessoal do corredor embarreirou o rapaz. Só que o doutor Herma percebeu, ele já tinha acabado o trabalho, ele abriu a porta e perguntou, o que vocês estão fazendo aí, que está esse alvoroço todo? E um dos dirigentes lá da organização chegou para ele, doutor Herma, fulano chegou bêbado, está completamente alcoolizado. E aí doutor Herma falou, tá bom, e aí, o porquê do burburinho? Não, doutor Herma, o rapaz chegou bêbado, completamente alcoolizado. Eu falei, meu querido, eu já sei disso, a gente já sabia, nós o trouxemos para cá.
Eu quero entender por que vocês estão tirando a harmonia do meu trabalho. E falou, traga ele para cá. E pegou uma cadeirinha dessa assim, botou ao lado da mesa e falou, meu filho, fica aí. Vai doando o fluido aí. O rapaz dormiu e sentou lá, ficou sentado. E depois o doutor Erma chamou todo mundo lá na sala, na avaliação, porque também, quando era paizão, mas também quando vinha bronca, era aquela braba. E falou para cada um dos que estava lá dentro, às vezes o pensamento de vocês me atrapalha muito mais do que esse companheiro aqui que está falindo. Vocês sabem por que ele bebeu? Eu sei, vocês não. Então não julguem, porque em nenhum momento eu julguei vocês. Então, muitas das vezes vocês vêm com o pensamento da rua para cá e atrapalham os espíritos, tem que fazer as tripas ao coração e colocar até equipamento dentro de vocês para vocês não atrapalharem o trabalho da espiritualidade. Então parem de demagogia e deixem ele aí. Ele vai ficar aqui até o outro trabalho. E ficou o rapaz lá. Parecia Jesus falando atire a primeira pedra, aquele que não tenha pecado, sabe? Aí sai os mais novos, depois sai os outros, aí depois fica os velhinhos vão saindo devagarzinho. Eu senti uma vergonha, e eu não estava lá no bolo, mas eu senti uma vergonha, porque a gente fica imaginando, depois a gente até soube por que o rapaz bebeu, né? Tinha os motivos, as dúvidas, as dores, as dificuldades, e aí eu lembrei exatamente naquela hora. Caiu, vem para o trabalho. Pecou, vem para o trabalho. Quem somos nós para tirar uma pedra em alguém? Quem somos nós para falar de algum companheiro que está errado ou que ele não deve fazer um trabalho? A gente não sabe o esforço que aquele irmão está fazendo para estar ali. Ele sabia que tinha bebido. E doutor Erma falou que os espíritos amigos deles que trouxe ele para o trabalho da casa espírita, e a casa espírita não vai acolhê-lo, a casa espírita vai fazer com que aquele companheiro que caiu seja discriminado. Essa é a casa espírita. Então é para a gente refletir, porque nós somos assim. Quantas vezes nós caímos e a gente tem uma mão amiga para nos levantar, seja um livro, seja uma doutrina, seja uma casa espírita, e nós vamos julgar? Nós vamos colocar isso como um empecilho para um trabalho? Lógico que ele não estava em condições de trabalhar, mas foi para a casa espírita, doou fluido. O doutor Erma falou que ele doou fluido, que os espíritos utilizaram o fluido dele. E aí a gente fica pensando, analisando o fato, como que os espíritos se comunicam? Não é através do pensamento? André Luiz fala para a gente que pensamento no plano espiritual é o quê? É matéria. Quando ele vai conhecer nosso lar, aquelas construções todas, que ele pergunta, como é que vocês constroem isso daqui? Nós temos engenheiros e arquitetos que desenvolvem isso aqui. Através do pensamento. Através do pensamento. Tem um livrinho, eu acho que é o menor livro espírita que eu conheço. Ele parece o Minuto de Sabedoria, pequenininho. Pelo menos a edição antiga era pequenininha, agora eu não sei também. É um livrinho desse tamaninho, que Chico Xavier faz um questionamento para Emmanuel e pergunta assim: Emmanuel, não existe um manual de reencarnação? Porque você me falou que os espíritos se preparam para reencarnar, que eles fazem um contrato, que eles são esclarecidos. E Emmanuel vira para o Chico e fala assim: existe, Chico, existe um manual de reencarnação, eu vou trazer para você. E trouxe. Sabe qual é o nome desse manual? Pensamento e Vida, um livrinho desse tamaninho, que é um dos livros mais belos da doutrina espírita e que às vezes a gente não conhece esse livro.
porque ele fala exatamente do que nós precisamos fazer na nossa vida, modificarmos o nosso pensamento. É simples. O pensamento é o espelho da alma. Eu sou o que eu penso. Vocês já pensaram nisso? Que vocês são, que nós somos o que nós pensamos? Imagina um espírito, meu anjo da guarda chega perto de mim, naquela hora que eu estou com pensamento, Botafogo perdeu de 3-0, eu estou uma arara. Imagina, ainda me tira a tranquilidade isso. A minha filha outro dia chegou para mim, a marrentinha, falou assim: pai, não vai mais em jogo no Engenhão não. Aí eu falei: por que, Alice? Toda vez que você volta, tu volta chato demais, pai. Eu não vou mais, Botafogo e Vasco eu não vou, porque tira a minha tranquilidade, e tira mesmo, tá? E tira mesmo, então para que eu vou? Para que eu vou querer alguma coisa que vai tirar minha paciência, vai tirar a tranquilidade? Que eu vou xingar o goleiro, xingar o juiz, aí no final ainda xinga o dono do clube, seu americano, filho da égua. Entendeu? Para quê? Prefiro nem, já tivemos um ano lá de glória eterna, acabou, tá registrado. Então eu tenho as escolhas do que eu quero para a minha vida. O que me faz bem, o que não me faz bem. O que é isso? É opção. Eu quero saber o que o meu pensamento está fazendo. Se eu deixar meu pensamento me levar, deixa a vida me levar, vida leva eu. Aí a pessoa fica perdida, com os pensamentos que está dando, com os pensamentos disso, não tem pensamento para nada. Né? Minha avó ainda falava, mente vazia, cabeça do capiru lá, entendeu? Então, mas é isso que a gente tem que entender. A nossa vida é muito simples. Quando eu li esse livro, a Alice era muito pequenininha, eu começava a ler ele no culto no lar, que era um livro que eu estudei há muito tempo. Ela falava assim: pai, é muito simples, é só a gente modificar o nosso pensamento. Aí eu falei: Alice, é isso mesmo, é muito simples. É só a gente modificar. O difícil é eu modificar os meus pensamentos, eu modificar os meus hábitos, eu modificar as minhas atitudes, eu vencer o homem velho que existe dentro de mim. Aí Dr. Erma deu a solução para a gente. Crie novos hábitos, novas virtudes, nova vida no homem velho que existe dentro de cada um de nós. O livre-arbítrio é meu, a escolha é minha. Quando chegar lá em cima, ninguém vai perguntar se tu é filho de quem. Não existe isso não. Vai falar assim: Leonardo, podia ter feito mais, né? Meu avô fundou Centro Espírita em Bangu. Centro Espírita Jesus Maria José, vai fazer 100 anos agora. E o grupo dele era Aurino, Vicente de Moretti, era um grupo antigo do movimento espírita de Bangu. A primeira comunicação que ele deu lá na casa da minha mãe: eu tenho vergonha das minhas mãos. Aí eu falei: meu Deus, se o pai Dedé, o apelido dele era pai Dedé, todo mundo conhecia ele como pai Dedé, se o pai Dedé, que viveu a vida para fazer ajudar o outro, fez centro espírita, fazia campanha do cobertor, ajudava Deus e o mundo, tem vergonha das mãos dele? A minha então. E ele, engraçado, ele contando que quando ele chegou no plano espiritual, ele acordou e viu o grupo de amigos dele, familiares que tinham desencarnado antes, e aí Aurino chega para ele junto com Vicente de Moretti e fala assim: Costinha, vamos embora, levanta daí, para, tu já dormiu muito, vamos embora, vamos trabalhar. E ele via as mãos de Aurino e de Vicente de Moretti, saía luz branca, e a dele era aquela lanterninha fraca. Como é que será que a gente quer que a gente chegue lá em cima? A lanterninha fraca? Será que a gente quer ser carregado? Será que a gente quer chegar nas câmaras de regeneração e ser tratado? Cabe a cada um de nós. É o meu pensamento que vai me guiar. É o meu pensamento que vai dizer o que eu sou. Então, vamos tratar cada vez mais o nosso pensamento, a nossa vida e a caminharmos. A caminharmos porque Jesus está sempre junto de cada um de nós. Através de um livro,
através de uma casa espírita, através de uma palestra, através de um carinho do Dr. Erma, um tratamento de cura, um auxílio, um amparo. Deus se manifesta não pelas posições externas, mas sim pelas posições internas de cada um que existe aqui na Terra. Uma tarefa nova, uma atividade, não nos deixa passar nenhum momento, não cai uma folha no chão a qual meu Pai não tenha ciência dessa folha. Jesus que falou isso. Então, se Deus é bom, é justo, é misericordioso, como que será que Ele vai tratar os seus filhos? Agora, cabe a cada filho a saber o que quer da vida, e cabe a cada um de nós sabermos aonde eu estou e para onde eu quero ir nessa existência. Agora vamos à leitura do Evangelho, capítulo 2, Meu reino não é desse mundo. É do item 4 ao item 7, mas como a passagem é muito grande, eu recomendo que vocês terminem de ler em casa. A realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo, é o que todos compreendem. Mas sobre a terra, ele não terá também um reino? O título de rei nem sempre implica o exercício de um poder passageiro. Ele é dado por concordância unânime àquele cujo gênio o coloca em primeiro lugar numa ordem de ideias que domina seu século e influi no progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores e etc. Essa realeza nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem muitas vezes uma preponderância bem maior do que aquela que conduz a coroa. Ela é imorredora, enquanto que a outra é o joguete das vicissitudes. Ela sempre é bendita pelas gerações futuras, enquanto a outra, muitas vezes, é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba juntamente com a vida. A realeza moral continua governando, principalmente após a morte. Sobre esse aspecto, Jesus não é um rei muito mais poderoso do que muitos soberanos? Portanto, foi com razão que Jesus disse a Pilatos: eu sou o rei, mas meu reino não é deste mundo. Agora eu vou pedir que os médiuns vão para o passe. Deus nosso Pai, Jesus nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz e de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Jesus ensina que seu reino não é um reino material como os da terra, com coroas e poder político. A realeza é espiritual e moral, construída pelo amor, pela verdade e pelo exemplo, mesmo após a sua passagem pela terra. Sua influência continua viva nos corações e na humanidade, mostrando que sua autoridade é muito maior do que a dos reis terrenos. O texto também nos convida a olhar a vida por um ponto de vista mais elevado. Quando entendemos que a vida na Terra é passageira e que a vida espiritual continua, os problemas e sofrimentos do dia a dia se tornam menores diante da eternidade. E isso nos ajuda a enfrentar as dificuldades com mais paciência, fé e serenidade. Ter fé na vida futura não significa desprezar a vida terrena. Pelo contrário, devemos cuidar bem da nossa caminhada aqui, buscando o bem-estar, o progresso e cumprindo nossos deveres, mas sem esquecer do crescimento da alma e dos valores espirituais. Por fim, o Espiritismo amplia nossa compreensão.
mostrando que todas as vidas e todos os seres estão ligados entre si. Ele nos ensina a fraternidade, a solidariedade e a continuidade da existência, ajudando-nos a compreender melhor a justiça divina e o sentido maior da nossa jornada espiritual. Graças a Deus. Agora eu vou passar a palavra para o plano espiritual. Deus, nosso Pai, nos deu a oportunidade de aqui estarmos, para que nós pudéssemos olhar para nós mesmos e procurar resolver os nossos problemas íntimos, deixando o homem velho para trás e procurando desenvolver as virtudes que nos são necessárias. O mundo anda agitado. Vibremos e oremos pela paz, mas, acima de tudo, exemplifiquemos essa calmaria para que todos aqueles que estão ao nosso entorno possam se sentir contagiados pela nossa calma, pela nossa tolerância. Somos viajantes deste planeta, que é de expiações e provas, para que a gente possa, melhorando o nosso íntimo, melhorar também a atmosfera no nosso entorno. Porque todos desejam a paz, mas vivem desesperados, agoniados, sofrendo. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e amor, Ele tem o seu olhar voltado para cada um de nós. Ele não esquece das suas criaturas. O seu olhar está atento sobre todos nós. Nós é que temos que estar vigilantes e fazer a nossa parte, porque nós nos comprometemos no plano espiritual e quando aqui adentramos, muitas vezes esquecemos metade daquilo que prometemos. Mas nem por isso Deus vai nos castigar. Ele conhece o temperamento do homem. Ele sabe que o homem ainda é falho, que ele ainda tem dúvidas, que ainda tem incertezas, tem falta de fé, não tem coragem de enfrentar os embates da vida. Então vamos rogar, sim, a todos os nossos amigos espirituais, aqueles que foram os nossos avalistas, para que eles possam nos dar ânimo, fé, esperança e coragem, para que possamos, lutando contra nós mesmos, vencer a cada dia e poder dizer que estamos melhores hoje do que estivemos ontem e que possivelmente amanhã estaremos muito mais melhor. Então façamos a nossa parte com determinação, com boa vontade, olhando os nossos semelhantes sem julgamento e sem crítica e fazendo a nossa parte na obra da criação. E que Deus possa nos dar o ânimo, a força, a fé, a esperança e a coragem para caminharmos na direção dos exemplos que Jesus nos deixou e praticá-los com todo o amor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Jesus, nosso amado Mestre, agradecemos pela palestra e pelos ensinamentos recebidos. Que tudo que ouvimos aqui nos ajude a refletir, a fortalecer a fé e a buscar cada dia mais o caminho do bem. Que a Tua paz permaneça conosco hoje e sempre, que seja em Teu nome, em nome dos amigos espirituais e, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que possamos terminar a prece e a reunião da noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus.